Senhor, nós estamos aqui e nós bendizemos o Teu santo e glorioso nome. Obrigado, Senhor, porque hoje nós acordamos. O fôlego de vida está sobre nós e nós somos gratos por isso. Obrigado, Senhor, porque comemos, porque temos uma casa, porque temos uma família. Obrigado, Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós nesse dia. E isso já é um motivo suficiente de nos alegrarmos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o nosso coração esteja, Senhor, cada dia mais entregue, rendido ao Senhor, nas coisas que vêm do alto. Senhor, que nós possamos cada vez mais centralizar a nossa vida nas coisas que são eternas. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos ao Senhor, dai-nos, Senhor, um coração igual ao Teu, um coração, Senhor, disposto a obedecer, um coração humilde, quebrantado, Senhor, um coração que ama servir, um coração que serve, Senhor, segundo as intenções. Nós amamos o Senhor, Senhor, e nós pedimos ao Senhor que esse amor cresça, que o amor pela Tua obra cresça. Em nome de Jesus, faça de nós, Senhor, homens e mulheres segundo o Teu coração. Senhor, dai-nos, Senhor, fome por Ti, fome por Tua presença. Que nós possamos, Deus, ser saciados todos os dias pelo pão da vida que é o Senhor. Porque quando somos saciados em Ti, não temos fome de nada. Não buscamos, Senhor, saciar a nossa fome em outros lugares. Porque o Teu alimento, a Tua presença já é suficiente. Senhor, dai-nos fome e sede por Ti. Dai-nos um coração humilde, disposto a Te obedecer em tudo. Senhor, que nós possamos, Senhor, vidrar os nossos olhos em Ti. Em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa gratidão. Receba, Senhor, hoje, Senhor, o nosso amor. O único motivo, Senhor, de estarmos aqui é o Senhor. O único motivo, Senhor, de estarmos aqui é o Senhor. Porque, Senhor, Te desejamos. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Tua vida. Queremos viver os Teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode sentar. E hoje eu estou aqui juntamente com você para compartilhar os diferentes tipos de discipulado. Amém? Nós podemos, irmãos, realizar vários tipos de discipulado. Não importa hoje, seja qual for o discipulado que você esteja vivenciando. Ele é praticado por um único motivo: para que nós possamos levar homens e mulheres à maturidade e à frutificação em Cristo Jesus. Não pense você que discipulado é uma modinha, não é uma moda. Discipulado é uma ordem que o Senhor ordenou para mim e para você. Não é algo que vai passar, não é uma moda, mas um mandamento. Então, eu e você, como filhos obedientes, vamos cada vez mais praticar esse mandamento. Então, o Senhor vai usar você e a mim a levar homens e mulheres a uma maturidade e a uma frutificação em Cristo Jesus. E eu queria então ler com você Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29, que diz assim: Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa
perfeita em Cristo. E para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo diz assim, esforçando-me. Se é para essa palavra esforçando-me, é porque a gente já pode imaginar ou deduzir que não é algo fácil. A gente só esforça em algo que é difícil. Você concorda comigo? A gente não precisa se esforçar para tomar um sorvete, precisa? A gente não precisa se esforçar para dormir, para tomar um banho de piscina, para ir na praia. Não é verdade? Porque essas coisas são fáceis. Mas quando Paulo fala esforçando-me, é porque não é algo fácil. Nós vamos precisar diariamente nos esforçarmos para cumprir esse mandamento. E esse versículo, ele descreve o ministério de Paulo. Paulo, o ministério de Paulo foi anunciar, advertir e ensinar sobre Cristo, para que ele apresentasse no grande e glorioso dia, pessoas puras, lavadas pelo sangue de Jesus. E esse é o meu e o seu objetivo também aqui nessa terra. Apresentarmos pessoas no grande dia. Senhor, está aqui, essa pessoa, eu me esforcei e consegui, Jesus. Quantos aqui querem viver isso? Eu quero. Amém? Então, nós vamos falar sobre o primeiro discipulado, é o discipulado do acompanhamento inicial, que muitos de nós aqui estamos vivenciando, né? Aquele acompanhamento do livrinho. Muitos aqui já fizeram, estão fazendo de novo, né? E esse primeiro acompanhamento, eles são para 2 tipos de pessoas, né? Principalmente para aquelas pessoas que vieram de uma outra congregação, de uma outra denominação, e para aquelas pessoas que são novos convertidos, né? Porque nós temos conversado, e muitos pastores, quando vê todo esse material do livrinho, né, que são assuntos básicos, são alicerces, são fundamentos, eles acham aquilo formidável, porque a realidade de hoje é que muitos que estão na igreja não conhecem os fundamentos básicos, porque se converte e a fome é tanta, né? Porque às vezes tem aquelas pessoas que são muito famintas e elas saem se alimentando de tudo que vê, de várias pessoas na internet, de vários vídeos, de várias pregações, de pessoas que nós nem conhecemos, nem sabemos o que aquela pessoa carrega, não é verdade? E nós temos aprendido tanto isso sobre você escutar pessoas que realmente você conhece, que têm uma vida realmente para ser transferida, de unção, de verdade, de autoridade. Então, muitas pessoas, elas se convertem e, por ter tanta fome, se alimentam de tudo que vê pela frente. Mas elas não conhecem, infelizmente, as pessoas, elas não conhecem as verdades, os ensinos básicos. E nós sabemos, irmãos, que para a gente se manter de pé, nós precisamos ter os nossos alicerces firmados, bem firmados, nas profundidades, porque é isso que sustenta uma casa. Porque os ventos vêm, as tempestades vêm, o vento forte vem, mas aquela casa não vai ser derrubada se ela tiver um alicerce na rocha que é Cristo Jesus. E por isso que esse primeiro nível de discipulado e a classe da nova criatura são tão importantes, porque nós vamos poder construir, né, uma grande casa. Nós vamos poder construir uma grande casa se os nossos fundamentos estiverem no lugar certo. Então, por isso que nós aqui enfatizamos tanto a classe da nova criatura, o livrinho inicial. O único objetivo disso, irmãos, é que você tenha conhecimento e você seja uma pessoa que conheça as Escrituras, para que você não se engane com nada que
que vier na sua frente, para que você tenha a sua fé fundamentada. E esse livrinho, ele tem 10 lições, e o líder do Life, que você está participando, todos aqui estão congregando em um Life? Espero que sim, aleluia, glória a Jesus. O líder do Life, então, ele deve garantir que todas as pessoas que estão ali passem, né, por esse acompanhamento inicial, seja individual ou em grupo, não importa, mas o importante é que você faça. Agora, se você for fazer com um novo convertido, a gente orienta que seja individual, porque com certeza aquele novo convertido ele vai ter várias dúvidas e talvez se vai precisar dedicar mais tempo. Então, esse é o nosso primeiro nível de discipulado. Nós temos um segundo nível de discipulado, que é o discipulado através do pastoreio eficaz. O líder do Life, todo líder de Life, ele deve ter um coração de pastor. Ah, pastora Aline, mas eu ainda não tenho esse coração. É só você orar que Deus te dá. Se você começar a orar e falar, Senhor, me dá amor, Senhor, me dá amor. Eu, gente, tenho vivido isso. Quando eu me comparo ao meu esposo, meu Deus, eu vejo ele, assim, anos-luz na minha frente, nesse requisito de amor. Ele tem uma facilidade de amar muito grande. Eu não estou dizendo que eu não tenha, mas como ele, eu não tenho ainda. E Deus, ele tem me levado a orar. Senhor, me faça amar as pessoas. Porque você concorda comigo que, às vezes, alguns de nós temos uma dificuldade, tipo assim, de aquela primeira impressão, você vê a pessoa e você ainda não consegue amar, né? É difícil para alguns. Mas, irmãos, se nós orarmos ao Senhor, o Senhor, ele nos dá esse coração. Então, todo líder de Life, ele deve ter esse coração de pastor. Ele deve conhecer as pessoas, ele deve conhecer as pessoas pelo nome, orar por cada uma, fazer com que aquela pessoa se sinta importante e sempre garantir que aquela pessoa, ela garantir se ela está bem, se ela está precisando de alguma coisa. No decorrer da semana, tentar ligar para ela, mandar uma mensagem. Então, essa é a forma principal que nós discipulamos os membros de um Life. Mas aí, então, você ainda não é um líder de Life, você é um discipulador. Né? Você está lá no seu Life, mas você ainda não é um líder de Life, mas você é um discipulador, Deus tem te despertado para ser esse discipulador. Então, irmãos, eu quero te fazer um pedido. Ajude o seu líder de Life, please, por favor. Se importando com as pessoas, cuidando das pessoas, proporcionando comunhão com as pessoas ali do Life. Gente, porque é muito difícil, né? A gente acabou de ler, esforçando, é um esforço que a gente precisa fazer mesmo. Mas esse esforço vale a pena. É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, assuma essa responsabilidade dentro do seu Life, em ajudar o seu líder, em cuidar bem das pessoas, em conversar durante a semana, em mandar uma mensagem, em você se importar. Gente, é tão bom e a gente se sente tão feliz quando alguém se importa com a gente, não é verdade? Quando alguém, você está bem? Está tudo bem? Eu posso fazer alguma coisa? Isso é tão gostoso. Porque talvez no dia que a gente não está bem mesmo, quando a gente pode abrir o nosso coração, Deus usa aquela pessoa para te abençoar e você muda, né? Você é fortalecido, você é abençoado através do outro. Então, uma das outras ferramentas também é o Tadel, né? Esse treinamento de segundas-feiras. Aqui nós vamos aprender, nós vamos ter ferramentas práticas para o cuidado das ovelhas, para o cuidado das outras pessoas. Agora, esse pastoreio eficaz, ele também inclui a conversas, a aconselhamento, porque às vezes as pessoas chegam até nós com problemas reais, irmãos. Com problemas no casamento,
que estão à beira de um divórcio, com problemas na família. Então, são problemas reais que as pessoas vivem. Então, quando esses problemas chegarem até nós, a gente precisa ajudar o outro a resolver. Se você pode resolver, irmão, resolva. Não fica tacando a bola para o outro, não, porque às vezes chega problema na gente, a gente tem condições, a gente tem tudo para resolver, mas a gente não resolve. A gente joga para o outro, vamos jogar para o pastor, vamos jogar para a pastora, vamos jogar para o... Gente, assuma o seu lugar em Cristo Jesus, você é uma bênção. Deus chamou você, o Senhor te chamou. Você é cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de bagagem. E eu sei que muitos que estão aqui, todos que estão aqui, têm capacidade de ajudar alguém. Então, quando esses problemas chegarem até você, nós precisamos resolver. E talvez a gente vai ter que acompanhar aquele casal ou aquela família uma vez por semana, ou talvez de 15 em 15 dias, mas a gente precisa garantir que se um problema chega até nós, nós vamos ajudar aquela pessoa a resolver. Nós precisamos assumir esse compromisso diante de Deus, irmãos. Não é tacar a bola para o outro e resolve, não. Não mesmo, se chegou até você é porque você tem capacidade em Cristo Jesus para ajudar essa pessoa. Amém? Então, você não precisa fazer reuniões, como eu disse, semanais. Aquela coisa todo dia, mas separar um tempo na sua semana para garantir que essas pessoas que chegaram até você serão pessoas restauradas pelo sangue de Jesus através de você. Amém? Terceiro, o discipulado profundo para os auxiliares. Este tipo de discipulado, ele é um discipulado específico para líderes de life. Em treinamento, discipuladores que estão sendo formados e discipuladores em treinamento. Antes de uma pessoa se tornar um líder de life e um discipulador, é preciso de um discipulado muito profundo. Porque nós acreditamos plenamente no poder da transferência. Aquilo que eu vivo, eu transfiro. Então, como que uma pessoa que não é saudável vai cuidar de vidas? Cuidar de vidas, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu preciso garantir que eu estou bem para mim cuidar de outras pessoas, porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar de outra pessoa. Não é verdade? Então, aqui nesse tipo de discipulado, ele deve ser completado os nossos 3 níveis de discipulado, que é o acompanhamento inicial, que muitos de vocês aqui estão fazendo, o evangelismo pessoal, que muitos aqui também já fizeram, e o discipulando nos relacionamentos. Esses discipulados, eles devem ser feitos regularmente, semanal ou quinzenal. Esses encontros, eles podem ser feitos por mensagens ou por áudios. Não deve ser algo, irmãos, que sobrecarrega, que é pesado. A gente sempre deve ter muita flexibilidade e sensibilidade em entender que, às vezes, a gente não vai conseguir se encontrar com aquela pessoa. Acidentes acontecem, a gente fica de férias, a gente, infelizmente, adoece, coisas acontecem, não é verdade? E aí, o que eu faço? Eu continuo dando satisfação. Chegou aquele dia, era o dia do meu discipulado, com o meu líder, eu vou mandar uma mensagem, eu vou dar um feedback. Pastor, olha, não sei, fulano, está assim, eu não consegui ir, mas olha, dá satisfação, irmão, nós precisamos amar o discipulado. Isso nos protege, isso nos guarda, isso faz a gente economizar dinheiro com terapia. Então, nós precisamos valorizar e amar o discipulado, porque isso é um método de Deus, não é uma modinha, amém? E nós temos aqui, então, o 4º nível de discipulado, é o discipulado profundo para os líderes, supervisores e pastores. Aqui, irmãos,
eu posso dizer que este é um tipo de discipulado que ele é diferenciado porque ele inclui líderes de ministérios chaves, ele inclui pastores, ele inclui os líderes de life, porque, como eu disse, supervisores, e esses líderes necessitam de discipulados mais profundos, porque estão cuidando de pessoas. E aqui sim, você tem semanalmente, você escolhe juntamente com seu líder um dia da semana e um horário. E aquilo ali é uma estaca que você coloca, que você não falta, você não... Olha, lá em casa, o nosso discipulado com os nossos pastores é toda quinta-feira, 2h30 da Irmãos, isso é tão sério para mim e para o Gilson, que nós não marcamos nada. Acontece, às vezes, eu particularmente, ir em um médico, porque eu preciso marcar para os meus filhos, ou até mesmo para mim. E é difícil, às vezes, achar uma agenda com aquele médico, assim, olha, só tem quinta-feira, tal hora. Eu falei, eu não posso. Eu não posso. Quinta-feira, 2h30 ninguém vai me achar, nem eu, nem o Gilson, porque nós temos um compromisso com os nossos pastores. E são momentos de cura, irmãos, são momentos de aprendizado, são momentos tão preciosos que nós precisamos cada vez mais ansiar por isso. Como eu disse, isso nos protege, isso nos faz a gente economizar dinheiro com terapia, isso tem tantos benefícios para nós. Afinal, nós estamos falando de um discipulado de líderes, de pastores, de líderes, de ministérios chaves que cuidam de vida. E cada vez mais nós queremos garantir que eu e você, que as ovelhas, que o povo de Cristo alcance maturidade, para que um dia nós possamos nos apresentar ao Cordeiro Santo, irrepreensível. Amém? Deus te abençoe. Vamos, pastor Naná, agora é com você. Aleluia. Você está bem? Você perguntou para essa pessoa que está do seu lado aí, você está bem? Agora nós vamos para uma parte que é tão especial, tão prática. Irmãos, eu fico tão empolgado quando nós estamos no Tadel, porque nós estamos aprendendo sobre nos tornarmos cada vez melhores. Então, imagina só, eu sei que você já é quase um querubim, né? Eu sei que você já é bem perfeito, mas a Bíblia está falando que nós vamos nos tornar perfeitos ainda. Provérbios vai falar que a vereda do justo é como um amanhecer, que vai clareando, 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 até se tornar dia perfeito. Assim é você também, meu amado. Você vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. Chega um momento que você diz assim, Senhor, pode me arrebatar. E Deus vai falar assim, não, tenha calma, tem muito ainda para transmitir para a vida das outras pessoas. Porque, de fato, nós estamos em um treinamento prático. E sabe, nós estamos impactando a vida de outras pessoas para a eternidade. Nós não estamos levando ela para um evento. Nós estamos levando ela apenas para um culto. Nós estamos levando as pessoas para ter um real encontro com Jesus e para a eternidade delas. Então, meu amado, eu fico empolgado porque a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, ele vai dizer assim, toda autoridade me foi dada. Ide e façam discípulo de todas as nações, ensinando, batizando e guardando todas as coisas. Irmãos, o próprio Jesus nos deu uma autoridade para que nós pudéssemos exercer. O próprio Jesus nos deu um mandamento tão poderoso, tão forte, e Ele está falando assim, você pode fazer igual. Então nós estamos sendo um modelo, mas um modelo do nosso Mestre, de Jesus. E Ele é perfeito em todas as coisas. Ele é perfeito em todas as áreas. Ele é perfeito. E a pastora Aline foi tão assim, poderosa, ministrando agora essa mensagem, mas eu quero colocar de uma forma prática, para a sua vida e para as nossas vidas também, tipo assim, para que nós venhamos como igreja, aprender na prática. Nós aprendemos sobre diferentes tipos de discipulado, e de fato, existem diferentes tipos de discipulado. Talvez conheceu um discipulado que era da Assembleia de Deus, ou talvez conheceu um discipulado que era da Presbiteriana, um discipulado que era da Adventista, e você está tendo o privilégio de conhecer um discipulado, que é do Ministério Casa do Pai,
E sabe, meu amado, o nosso conceito principal do discipulado é através dos lives group. É através dos nossos lives, é através dos nossos pequenos grupos. O pequeno grupo é tão poderoso. Quantos aqui já fazem parte de um pequeno grupo? Quantos aqui? Levante sua mão bem alto. Quantos aqui já fazem parte? Uau! Quantos aqui não fazem parte ainda de um pequeno grupo? Nossa, só 2 pessoas. Alguém pega o contato delas, leva para o seu live. Olha só que coisa poderosa. Nós estamos falando de 99,98% de pessoas que já fazem parte de um pequeno grupo. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Nós somos uma igreja em life, nós somos uma igreja que está reunindo nas casas, nós somos uma igreja que está lá crescendo nos pequenos grupos, e o life está nos ensinando, irmãos, todos nós começamos através do life, todos nós estamos lá nesse primeiro passo, praticando esse discipulado, aprendendo, tendo essa comunhão, tendo essa integração, tendo esse ambiente gostoso. Irmãos, é tão bom participar de um life. Eu estava chegando aqui, quando eu entrei, a pastora Aline ministrando, e eu fiquei empolgado, eu disse assim, Senhor, da mesma forma é no life, só que no life é tão mais espontâneo, porque você chega lá, às vezes tem um cafezinho, às vezes tem uma pessoa na recepção, dando boa noite para você, às vezes você passou o dia todo no trabalho, e foi difícil, e teve gente que agora está no período de chuva, pegou chuva, se molhou, e tal, aí você chega no live e a pessoa diz assim, boa noite, seja bem-vindo, vamos tomar um café, irmãos, na hora, parece que você se agita, você começa a pensar melhor, você começa a ficar mais empolgado, e você começa a dizer assim, nossa, como essa pessoa me ama, pô, como Jesus me ama. Sabe o que acontece? Quando nós recebemos amor, nós queremos transferir amor. Quando nós recebemos, nós também queremos transferir. E a Bíblia fala que nós recebemos de graça, e nós também liberamos de graça. O life é tão poderoso por conta disso, porque ele tem o poder de impactar a vida de pessoas. Ele tem o poder de impactar a vida de pessoas que às vezes nem tinham esse relacionamento profundo com outros, mas elas começam a ter esse aprofundamento, esse relacionamento. E aí não mais só uma reunião, agora é um café, é um almoço, é um contato ali no dia a dia, e você vai sendo aperfeiçoado mais e mais. Agora também nós falamos um segundo passo, que era praticando o acompanhamento inicial. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com você. O acompanhamento inicial para a Casa do Pai, para o Ministério Casa do Pai, não é para aquelas pessoas que são novas na fé, não. O acompanhamento inicial é para todas as pessoas que estão chegando no Ministério Casa do Pai. Pastor Aline falou sobre profundidade, sobre base. Sabe, quando nós entendemos que a nossa base precisa estar bem alicerçada, nós vamos começando a tomar proporções. Quanto maior a fundação, maior pode ser a edificação. Quanto mais profundo está o alicerce, você vai colocando mais camadas e camadas e camadas. Então, olha que coisa poderosa. Você está dizendo assim, não, mas o acompanhamento inicial é só para novos convertidos. Não, o acompanhamento inicial são para todas as pessoas que estão chegando. Esses dias eu estava reunido com o meu pequeno, com as pessoas que eu discipulo pessoalmente, e eu estava falando com eles, olha, nós vamos rever novamente todo o acompanhamento inicial. Nós vamos fazer novamente todo o acompanhamento inicial. Irmãos, por quê? Porque nós vamos nos tornando cada vez mais perfeito. A gente olha assim o livro e vai, nossa, como é poderoso, falando sobre salvação, porque eu preciso ser salvo, quem pagou o preço, e nós vamos aprendendo sobre a ceia, nós vamos aprendendo tantas coisas preciosas que estão lá no acompanhamento inicial. E acima de tudo, o acompanhamento inicial, ele pode ser uma caminhada para um discipulado profundo. Porque não necessariamente a pessoa que está fazendo com você esse acompanhamento vai ser o seu discipulador, vai ter esse discipulado profundo. Mas isso pode te levar a um discipulado que é muito profundo. Isso pode te levar a um discipulado que é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que você diz assim, nossa,
eu quero me tornar mais parecido com Jesus, mas eu me espelho tanto nessa pessoa. Essa pessoa é tão poderosa, assim, ela fala, transmite graça, ela tem uma graça na vida dela, ela tem uma graça no que ela está falando, ela tem um favor de Deus, a família dela é bem sucedida, tudo vai bem com ela. Então isso pode gerar um discipulado que é profundo. Então o acompanhamento inicial não é apenas para novos convertidos, é para todas as pessoas que estão no Ministério Casa do Pai, que fazem parte do Ministério Casa do Pai. Amém? Sabe quantas vezes eu já fiz o acompanhamento inicial? Tantas vezes que eu perdi as contas. Eu fiquei careca de fazer acompanhamento inicial. Comigo mesmo, eu chegava lá e olhava o livrinho, meu Deus, que é salvação, porque eu preciso ser salvo. Aí tinha hora que eu olhava e disse, Senhor, será que eu não sou salvo ainda? Misericórdia, Senhor. Tenho que me arrepender. Que é tão gostoso você estar aprendendo mais do Senhor. E parece que cada vez que você vai praticando, você vai pegando uma coisa nova. Você pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes. Quando você voltar naquele texto, pela segunda vez, Deus vai falar diferente com você. Ele vai falar algo novo, Ele vai falar algo diferente com você. Assim também é quando nós estamos ali, caminhando lado a lado, juntos, um com o outro. Nós estamos caminhando, e aí de repente parece que uma chave muda, parece que uma chave vira, parece que algo acontece, de repente, aí você diz assim, nossa, tantas vezes ele já falou isso, mas agora parece que algo mexeu. Sabe o que é isso? É porque você vai amadurecendo, você vai deixando o seu coração aberto, o Senhor vai transformando, o Senhor vai derramando a graça dEle sobre você, um favor, a vida dEle, e você vai crescendo mais e mais, para a honra e glória do Senhor, amém? Terceira coisa que eu quero falar com você, é praticando um discipulado através do pastoreio eficaz. Irmãos, e aonde nós conseguimos ver na prática esse pastoreio eficaz? Através do nosso life. Eu gosto muito de um texto, se você puder, você pode anotar, você pode abrir a sua Bíblia, não pega o celular para você não se distrair e entrar no Instagram. Você está de jejum. Então vamos lá, olha o que a Bíblia fala, em João capítulo 10, verso 11. Ele fala assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e despedaça. O mercenário foge, porque ele é mercenário. E não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Irmãos, ele está falando de um pastoreio que é eficaz. Ele está falando que assim, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu não sei se, só vou dar um exemplo que não é tão bom, mas eu acho que você vai entender, tá bom? Eu tenho um cachorrinho pequeno, o nome dele é Doudou. Ele é tão pequeno que ele tem 1,7 kg. Ele é pequeno. Mas ele, sendo tão pequeno, ele pode estar espalhado no meio da congregação, e as pessoas chamando, e ele é todo empolgado, todo alegre. E ele vai falar com todo mundo que está aqui, sem exceção. Mas na hora que eu falar assim, passa Doudou, ele vem correndo como se não viesse amanhã, e parece uma bala. E ele é pequenininho, parece um rato. E ele vem correndo. Olha que coisa interessante. Ele conhece a minha voz. Ele conhece, porque eu sou o dono dele. O nosso dono é o Senhor Jesus. Ele que é. Nós pertencemos a Ele. Então, quando nós escutamos a voz do nosso bom pastor, que é Jesus, nós vamos correr em direção a Ele. Nós vamos estar pronto, correndo em direção a Ele. Irmãos,
Quando o Senhor te dá a graça de pastorear pessoas, elas vão conhecer a sua voz. Elas vão olhar e vão dizer assim: eu vou me posicionar, porque o meu discipulador, porque o meu líder, porque o meu pastor está falando assim, ó, vai para lá. E você vai confiar. Irmãos, eu tenho tanta confiança no meu discipulado com o pastor Gilson, que se ele falar assim, ó, Naná, fecha os olhos e pula. Eu vou só perguntar assim, para a direita, para a esquerda ou para a frente? Se ele não falar nada, só falar pula, eu vou pular. Porque eu tenho certeza que ele vai estar lá. Vai ter algo, ele está falando algo que vai proteger, que de fato vai me apontar para o Senhor. Então, eu não vou ter medo, eu conheço a voz, eu vou pular. Eu vou correr. Eu vou fazer o que for preciso. Então, esse discipulado acontece através dos líderes de life. Irmãos, é tão gostoso participar de um life. Porque você é bem cuidado, você é bem pastoreado, alguém vai te mandar uma mensagem, alguém vai se preocupar com você, aquele líder de life está preocupado com aonde estão as pessoas, e está lá chamando, e tudo. Irmãos, isso é tão precioso. Um exemplo prático, vem aqui para mim, Hildo, vem. Sobe aqui, vem cá, Misael, também, por favor. Dá uma salva de palmas pela vida dele. Ainda bem que ele não depende da palma, porque senão ele não subia. Mas vamos lá. Aqui o Hildo faz parte do meu life, eu sou o líder de life. Glória a Deus por isso. E o Misael é uma pessoa que acabou de chegar no life. Glória a Deus pela vida dele. O Senhor é bom. Chegou no life agora, novo. E eu estou treinando o Hildo, estou acompanhando o Hildo, eu estou investindo na vida do Hildo. E eu chego e digo assim: Hildo, Misael está chegando no life agora. Eu já mandei mensagem para ele, chamando ele vir para o life. Liga também, manda mensagem para ele. Diz assim: vamos para o live. Pergunta se ele vai de carro, pergunta se ele quer carona, pergunta se ele quer jantar depois do live. Paga para ele um sushi, faz qualquer coisa. Aí agora, olha que coisa interessante. Quem é o pastor do life? Sou eu. Eu estou passando a responsabilidade para o Hildo? Não, eu estou treinando o Hildo, porque o Hildo vai se tornar também um pastor do life. Ele vai ser bem treinado, ele vai ser bem acompanhado. Aí agora o Hildo vai ligar para o Misael. O Hildo que vai ligar aí, Hildo. O bom é que o Misael já atendeu antes dele ligar. Você está vendo como a conexão é tão forte aqui? O Wi-Fi aqui é outro nível. Aí ele liga. O 3D funciona aqui, porque não só a voz, é vendo agora também. Agora começou esse relacionamento, começou esse contato. Sabe o que acontece, meu amado? Aquela pessoa vai se sentir amada. Aquela pessoa vai se sentir cuidada. Aquela pessoa vai ficar olhando, vai dizer assim: poxa, glória a Deus. Porque tem alguém que não está esperando algo financeiro de mim. Tem alguém que me ama pelo que eu sou. Irmãos, sabe quanto é que um líder de life ganha aqui no Ministério Casa do Pai? Já lhe passaram? Já lhe passaram quanto é que ganha? Deixa eu lhe falar. Nós ganhamos um galardão na eternidade. É o que nós estamos ganhando. Todo mês o Pix está sendo depositado no céu. Só caindo a conta, só caindo a conta, só caindo na conta. E aí tem gente que diz assim: pastor, estou passando por tanta prova no live que eu tenho certeza que eu vou ganhar uma mansão no céu. E eu digo, glória a Deus por isso. Obrigado, viu, Hildo? Obrigado, Misael. Uma salva de palmas para a vida deles. Obrigado. Eu vou tratar ele como meu filho. Glória a Deus. Irmãos, isso é tão poderoso. Eu lembro que uma vez, eu estava tinha começado meu pequeno grupo, e na época que eu fazia o pequeno grupo, não tinha um WhatsApp.
Eu não sei se você pegou essa época, que não tinha WhatsApp. Alguém lembra da época que não tinha? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha o Orkut ainda. Era SMS. Ainda era aquele SMS que você pegava na internet da Oi. Eu não sei se você lembra que você abriu o computador. Pronto. E aí eu comecei o pequeno grupo. E aí o que é que eu fazia? Exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Exatamente. Eu ligava para as pessoas, eu mandava mensagem, e aí eu pedia para aquela pessoa, o Hildo, eu pedia, Hildo, liga para o Misael. Aí eu ligava para o Misael e dizia assim, Misael, liga para o José. E aí, irmão, sabe o que acontecia? Ia acontecer o live, ia acontecer o culto, no mínimo, as pessoas do meu live recebiam 2 ou 3 ligações ou mensagem. No mínimo. Umas ligando para as outras e marcando e tudo. E aí eu tinha uma pessoa do meu live, um homem de Deus, mas que ele era aquela pessoa assim, bem firme. Aí ele chegou para mim e disse assim, Naná, fala com esse pessoal para parar de mandar mensagem para mim. Eu já sei qual é o dia do live, eu já sei qual é o horário do culto, eu já sei. Aí eu fico recebendo toda vez a mensagem, ó o live, ó o culto, ó não sei o quê, e vai ter a comunhão. Eu não quero, eu já sei. Aí eu, tá certo. Aí eu falei com o pessoal, gente, não vamos mandar mais mensagem para aquela pessoa, porque ele disse que já sabe. Então, vamos respeitar, né? Foi o que ele pediu. Irmãos, nós respeitamos ele. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu vi ele cabisbaixo, assim, triste, meio angustiado. Aí eu fui conversar com ele, eu disse, meu amado, por que você está tão assim, está tão triste, está angustiado? Estou sentindo você diferente. Aí ele olhou para mim, ele disse assim, ninguém me liga mais. Ninguém manda mais mensagem para mim. A minha carne na hora, a minha carne, ficou com vontade de falar assim, infeliz. Foi tu que pediu para não ligar e mandar mensagem. Mas na mesma hora eu falei assim, meu amado, me perdoe, a culpa foi minha. Eu que falei para ninguém te ligar mais. Eu que falei para ninguém mandar mensagem mais. Deixa eu te contar algo. Já se passaram 15 anos. E essa pessoa está firmada até hoje no Senhor. Congrega conosco. Porque o pastoreio eficaz é isso, é também saber reconhecer. Eu tenho aprendido uma coisa ao longo dos anos. Nunca ninguém vai reclamar por ser amado demais. Nunca ninguém vai reclamar por ter sido cuidado demais. Ao contrário, as pessoas vão olhar para isso e vão dizer assim, que alegria poder participar. Que alegria, eu não estou dando nada, eu não estou dando recursos. Mas ao mesmo tempo, nós estamos ganhando muito, porque nós estamos te levando para a eternidade. Você tem o privilégio de resgatar pessoas para Cristo. Amém? E o último ponto que eu quero falar com você, é praticando um discipulado profundo. Irmãos, quando nós falamos sobre o discipulado profundo, talvez você diga assim, eu quero ser discipulado profundamente, eu quero. Deixa eu te falar, você não quer. Às vezes você não quer, às vezes você diz, eu quero. Mas às vezes, quando começa mesmo o discipulado profundo, você diz assim, não quero mais. Eu desisto. Sabe por quê? O discipulado profundo vai te moldar, mas não é só para qualquer pessoa não, amados. Nós estamos apontando pessoas que realmente queiram. Nós cremos que esse ajuntamento que nós estamos fazendo, e daqui para maio, nós vamos ver esses 150 líderes se levantarem. E esses 150 líderes, de fato, nós queremos discipular profundamente cada um deles. Porque isso vai mudar o caráter dessas pessoas, isso vai mudar quem elas são. Então, eu quero um discipulado profundo, irmãos, eu preciso estar disposto. Eu preciso estar disposto a, de fato, mudar quem eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho. Porque quando eu começo a ser discipulado profundo, eu começo a ser apertado.
não como se alguém estivesse te apertando com alicate, com a chave de fenda, não, nada disso. Mas muitas vezes nós somos apertados naquilo que nós achamos que é certo, mas a palavra está falando outra coisa. Naquilo que nós queremos esconder. O pastor Gilson deu um exemplo tão poderoso no final desses cultos do final de semana, porque ele estava falando o seguinte: o Senhor Jesus chega, o Pai chega, e ele fala: eu vim morar com você. E aí talvez a pessoa diga assim: não, mas aquele quartinho lá está uma bagunça, você não pode ficar aqui. E o que ele está falando é lá que eu quero entrar. É lá que eu quero habitar, é lá que eu quero tirar toda aquela bagunça e organizar. Então isso vai nos moldando através do discipulado profundo. Isso vai nos mudando. Irmãos, eu lembro, quando eu comecei a ser discipulado mesmo profundamente, eu era tão enjoado assim, aquela coisa... não, e torcia o nariz e fala, não é certo não. Só que o meu certo comparado ao certo de Deus não é nada. Porque a gente fica dizendo, eu estou certo. Não, irmãos, o que a palavra fala o que é certo. É isso que tem que nos mudar. É isso que precisa ser transformado em nós. Porque o nosso certo comparado ao que Deus de fato tem para nós não é nada. A gente deixa de lado e começa a olhar para Cristo. E começa a ser alinhado com Cristo. Eu gosto muito de um texto que está no livro de 2ª carta a Timóteo. Paulo vai falar, 2ª carta, capítulo 2, verso 2, ele fala assim, aquilo que de mim você ouvistes, transmite a homens que são fiéis e também idôneos. Ou seja, aquilo que eu estou recebendo, eu preciso transmitir a homens que são fiéis e também são idôneos. Aquelas pessoas que querem receber, mas que também querem transferir, que também querem passar, que também estão dispostos a dizer assim, Senhor, eu vou passar para homens que querem, para pessoas que realmente querem se posicionar mais e mais no teu evangelho. Eu tenho certeza, meu amado, que o Senhor vai te dar graça, para que você possa caminhar em um discipulado profundo. Eu tenho certeza que o Senhor vai te moldando cada vez mais, para que a nossa caminhada venha sempre ser uma caminhada para a eternidade em Cristo. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé, e eu quero orar junto com você. Aleluia. Se você puder, coloca a mão sobre o seu coração e fala assim, Senhor, eu quero ser um discípulo que agrade a Ti. Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero ser mais parecido contigo. É mais de Ti, Senhor, e menos de mim mesmo. Senhor, nós estamos aqui hoje para nos posicionar, para se posicionar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós não queremos fazer a nossa vontade, nós queremos fazer a vontade do Senhor. Nós não estamos preocupados com aquilo que nós aprendemos de errado, nós estamos preocupados em fazer o que é certo em Ti. Então, Senhor, vem nos moldar, vem nos apontar. Senhor, eu oro agora para que uma chama, de fato, possa queimar sobre os nossos corações. Eu oro para que os nossos corações possam ser incendiados em fazer a Tua vontade. Senhor, nós queremos fazer aquilo como Isaías falou, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, nós estamos dispostos a ir para onde o Senhor nos mandar, nós estamos dispostos a fazer o que o Senhor quiser. Senhor, nós estamos aqui hoje para falar, faz a Tua vontade em nós, faz o Teu querer nas nossas vidas, faz, Senhor, aquilo que de fato vai nos mudar, vai mexer. Senhor, nós não estamos preocupados com o nosso prazer, nós estamos preocupados com o prazer do Senhor, em Te agradar, em ver a obra do Senhor crescendo. Pai, nós estamos preocupados em ver Fortaleza sendo transformada, sendo salva. Nós estamos preocupados em ver o Ceará sendo mudado, em sendo salvo. Senhor, envia-nos para onde o Senhor quiser. E eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, que eles possam ter uma ativação em Ti, que eles possam, de fato,
colocar a mão no arado e andar. Não ter medo, mas ver os campos já prontos para a colheita. Senhor, nos usa para a tua seara, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, nós já vamos encerrar esse Tadel, mas antes de encerrar, nós vamos agora entregar os nossos dízimos e ofertas. E nossos relatórios também de life. Então, se você é líder de life, não deixa de deixar o seu relatório de life. O pessoal das bolsas já pode se posicionar para o lugar, mas eu quero só te falar uma coisa. Esses dias eu estava escutando uma palavra de oferta com o Adailton, que ele tinha falado, e eu achei tão interessante, porque ele estava falando assim, no dia dos pais, quando eu vou ganhar o presente, as meninas vão comprar, mas quem paga sou eu. Assim também é quando nós ofertamos. Nós estamos dando algo, mas de fato, o Senhor é que já nos deu todas as coisas. Então nós só estamos colocando diante do Senhor e falando assim, Senhor, tudo é teu. E o Senhor é que tem todas as coisas. Então eu quero orar com você. Se você puder, coloca a mão sobre o seu coração. Nós já vamos encerrar aqui. Se você vai continuar a classe da nova criatura, assim que eu terminar, você já pode também se dirigir para a sua aula. E aqui também nós temos a presença no QR Code. Se você está aqui, por favor, não deixe de dar a sua presença. Nós vamos colocar no QR Code no final da nossa oferta e você já pode também dar a sua presença. Não sai do salão antes de você dar a sua presença no nosso QR Code, amém? Então eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus que nos sustenta em todas as áreas. O Senhor tem nos feito prosperar em tudo, e nós somos tão gratos. Nós queremos te honrar com as nossas ofertas, nós queremos te honrar através dos nossos dízimos, nós queremos te honrar, Senhor, com tudo aquilo que nós temos. Que o nosso coração sempre possa estar apegado em Ti, e que tudo que nós temos, nós venhamos a colocar diante do Senhor, e ver o Senhor abençoar cada vez mais. Muito obrigado por toda a provisão, por todo o cuidado, e por todo o sustento, no nome de Jesus. Amém?